Bora lá, fiel, final de semana de derby, bora acompanhar aqui o Zé Elias e o Pascoal no Equipe F do ESPN. Trouxeram as últimas novidades do Corinthians. Em seguida, Lili Nascimento, direto lá do CT, também Joaquim Grava, trazendo as novidades do Timão, quem vai pro jogo, quem não vai. Também tem uma matéria exclusiva que a gente vai ver aqui do Hugo Souza, goleiro do Timão, que foi convocado para a seleção brasileira. Tá bem legal o vídeo de hoje, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians. Não, o Corinthians é... Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians se faz. Mas Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo? Nosso apresentador. O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Obrigado, não me faz rir. Se é sexta-feira, obrigado, você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do quê? E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Não vai estar, né, Zé? Acho que não. Eu tenho que rir, eu não aguento. Mas é impossível. Isso é impossível, Plirra. Por quê? O Palmeiras, o Corinthians ganhar do Flamengo para não entregar pro Palmeiras, não. Ganhar Jesus. pro Palmeiras ser não campeão? Se empenhar contra o Flamengo. Não, também não acredito. Eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas e outra, vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas vamos ver, né? Não. Ainda tem um jogo do futebol americano na Neoquímica, né? Sexta na semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica do futebol americano, ficou ruim mesmo. O campo ficou um atropelo, hein, gente? É verdade. Mas e aí o presidente do Corinthians... Os caras são grandes, né, Pascoal? O antigo presidente do Corinthians, que hoje o atual presidente era vice do antigo... Você tá entendendo? Então, sério, o Fabrício da Fiel é um maluco, cara. Entendeu? Sabe o que ele me falou aqui? Mas tem um detalhe, o primeiro jogo depois do futebol americano da temporada passada, o Corinthians ganhou do Flamengo lá. Quer dizer, é contra quem o primeiro jogo depois do futebol americano lá, Fabrício? Checa pra gente, só pra ver se dá pra repetir ano passado. Agora... O campo ficou bastante estragado. Ficou. E com a promessa do ex-presidente do Corinthians, que o atual presidente era vice, de que esse campo seria totalmente reformado para essa temporada. E não foi. Porque... Corinthians cheio de promessa. Faltou a promessa, não saiu, entendeu? Mas na campanha eleitoral tinha dinheiro para churrasco lá para todo mundo, todo dia. Ontem, teve um amigo meu que engordou 50 quilos. Porque isso? Verdade, pastor. A carne engorda? Não, mano, o tanto de churrasco que ele ia no departamento de bote já tinha churrasco. Aí ele saía, tinha churrasco. Tamborel tinha churrasco. Tamborel, churrasco. Carne é proteína, não engorda. Mas é churrasco. É o pão, né? É, o pão, aquela cervejinha, aquelas coisas. O meu acabou a eleição do Corinthians não foi um dia, né? Foram vários, né? 50 quilos, Pascoal. Ô, Pascoal, hoje sabe ele qual é o primeiro jogo do Corinthians depois da NFL pelo Campeonato Brasileiro? Chuta. Não tenho ideia. Na Neoquímica. Flamengo. De novo? Então, ainda tá muito longe pra entregar. Tem muito campeonato. Não, o apresentador quer que a gente entregue. Eu não tô entendendo isso. Ao contrário. O Corinthians tem que entregar. Eu falei isso. Muito pelo contrário, Zé. Corinthians e Palmeiras. Não, quero seriedade desse, cara. Eu tô vendo. Eu não consigo. Mas eu acho que vai ficar Corinthians e... Eu acho que é Palmeiras e Flamengo não sai essa briga aí. Também acho que não sai disso. O jogo de domingo. O jogo de domingo. O jogo de domingo ainda não vai ter Andreas Pereira, né, Pascoal? Não. Mas ele já tá no bid. Ele não vai pro jogo, porque o jogo era na Neoquímica, né? Ele já acha que ele vai acompanhar a delegação? Acho que sim. Acho que o Jeff Tech deu entrevista hoje, né? Eu acho que o Abel encontrou um jeito de jogar. Sim. Que ele estava buscando. O Abel veio buscando essa temporada toda um formato de jogo. E o formato de jogo veio quando ele enquadrou 2 jogadores como atacantes. Por dentro. Abrindo as faixas laterais para os laterais ou para quem joga vindo de trás como meia ponta. Né? O Palmeiras adota a posição de meia ponta. O Corinthians não tem, talvez, se você levar em consideração todos os desfalques do Corinthians, você vai ter 5 titulares no time do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras. E tem a expectativa do Memphis titular ou reserva, como aconteceu na primeira semana, né? Se ele entrar alguns minutos, porque não é campo sintético, ele reclama do campo sintético, mas esse é o campo do Corinthians. Eu diria, aliás, o Memphis foi convocado para a seleção holandesa mais uma vez,
estará servindo a Holanda na próxima data FIFA. A diferença, isso é muito interessante pensando na Copa do Brasil, embora o Corinthians já tenha feito um resultado confortável em Curitiba, o Hugo Souza, por exemplo, vai... 1x0? 1x0 fora de casa, um resultado 1x0 eu acho que é a conta do chá, né? Bater O que é isso? É zica reversa? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Corinthians já está classificado. O Corinthians está classificado. Bom, o Hugo Souza vai jogar ou vai estar com a seleção brasileira. Estará em La Paz. Em La Paz, na verdade em El Alto. El Alto, do ladinho do aeroporto. Mais alto do que... Você já foi lá? Nós já estivemos lá em treinos da seleção brasileira, no campo lá em cima, lá do ladinho do aeroporto. Só para ter aquela ideia, para as pessoas que estão nos assistindo, quando vocês andam de avião, né? Sobe. Atenção, tripulação. Ultrapassamos 3.000 pés. A seleção vai subir mais 1.000 ainda, 1.400. O negócio 4.100 metros na cidade de El Alto, onde fica o aeroporto, que chama-se El Alto. O Brasil joga numa terça. Joga no Maracanã, primeiro contra o Chile. Chile, já depois do jogo da Bolívia, no dia seguinte, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. De fato, o Hugo Souza, se participar do jogo da seleção, jogará 2 partidas em 48 horas, né? Em 24 horas. Em 24 horas. O Memphis, pelo menos eles são mais racionais na Europa, nas datas FIFA na Europa, vai jogar no domingo o segundo jogo pela seleção holandesa, então ele vai que chegue na segunda-feira à noite, mesmo na terça-feira de manhã, ele ainda tem um tempo maior, mais largo de descanso para jogar a partida de volta contra o Atlético. No domingo ele não consegue voltar. Não, mas ele deve voltar na segunda. Mais tardar na manhã de terça-feira. Chega, dorme, descansa a terça-feira inteira, descansa a quarta o dia inteiro. Da última vez que ele voltou, parece que ele chegou também numa terça-feira. Ele foi para a seleção. Fala no Hugo, vamos ouvir o Hugo Souza? Agora, bom goleiro, hein? Falou hoje com a nossa reportagem, a gente vai acompanhar agora um trecho deste papo, pode botar no ar. O derby é sempre diferente, né? É um jogo que muda o humor de todo mundo, né? Que mexe com as nossas emoções durante toda a semana de preparação. E a gente sabe muito bem como encarar esse jogo. Como a gente falou, é diferente de todos os jogos, diferente de todos os outros. E a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer dentro de campo e principalmente fora dele para se preparar para um jogo de tamanha importância, que define muita coisa pra gente, né? É um jogo que dá confiança pra gente, que dá vencendo a gente consegue afirmar todo esse bom momento que a gente vem tendo nos últimos 2 jogos aí, para que a gente possa dar continuidade no trabalho e continuar evoluindo. Vamos ter com o Hugo Souza os números do Hugo Souza nesta temporada: 41 jogos sem sofrer gol, 19, 46%. Gols sofridos 38, uma média de 0,93, aproveitamento de defesas 72,3%, 8 pênaltis contra, defendido 3, 37,5%. Absurdo. Quem chega aqui neste Sport Center é a Lili Nascimento com o Hugo Souza. E aí ela vai fazer as honras da casa. Fala, Lili, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao Sport Center, assim como o Hugo Souza. Fala, Marcela, um beijo pra você. Me deu uma confusãozinha de horário aqui, ouvindo a sua voz. Boa tarde, eu estou aqui. E aos amigos do estúdio também, ao Fã de Esportes. Estou em frente ao CT Joaquim Grava, né? A gente vai falar aí sobre essa entrevista do goleiro Hugo Souza. Antes, só para falar pro Fã de Esportes, né? O Corinthians está iniciando a preparação pro jogo de domingo contra o Palmeiras, mais um derby lá na Neoquímica Arena. Então, assim, o Dorival tem alguns desfalques para essa partida, tá? A gente já sabe de alguns. O Carrilho, ele ainda não volta. O Martínez e o Yuri Alberto, o Corinthians divulgou que eles estão em transição física, então ainda não estarão à disposição do treinador. Principalmente o Yuri Alberto ainda não estará à disposição para este clássico. Tem desfalques também nas laterais, né? O Matheus Bidu cumpre suspensão. O Mateuzinho sentiu, né, não lesão, mas ele sentiu dores, um desconforto no jogo diante do Atlético Paranaense, então ele também não deve estar à disposição do treinador. Para o lugar do Matheus Bidu, Anrileri deve ser o substituto imediato. Para o lugar do Mateuzinho, aí ele pode improvisar o zagueiro Félix Torres como lateral direito. Também o Charles, né, que já foi improvisado quando jogou sob o comando do técnico Ramon Dias. Então são os desfalques aí que o Dorival precisa lidar no momento que o Corinthians ainda não pode contratar. Memphis retornando, deve ganhar mais minutos, né? Memphis agora
convocado, e o Garro também já ganhando mais minutos em campo, sai um pouco antes no jogo da Copa do Brasil e deve ter mais minutos aí, ou talvez o jogo total diante do Palmeiras. O Hugo Souza, que falou com a ESPN hoje, ele gosta muito de jogar um clássico contra o Palmeiras, né? Toda vez que joga um derby, depois na entrevista ele fala que é diferente, né? Que é guerra. Inclusive, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente perguntou, né, da preparação para esse jogo. Ele falou, um clássico contra o Palmeiras é sempre guerra. Então vamos ouvir o que ele falou durante a entrevista, não só sobre o derby, mas também sobre a convocação para essa data FIFA. Vamos ouvir. É importante, eu cheguei a conversar com alguns amigos, eu falei, cara, mais importante do que ter ido na primeira vai ser ir na segunda e conseguir manter uma sequência talvez, mas isso tudo é fruto de trabalho, eu não posso deixar de trabalhar em nenhum momento, porque foi meu trabalho que me levou até lá, que está me levando até lá, então eu preciso manter. Dizem que o clássico é um campeonato à parte. A gente vê pela entrevista do Hugo Souza que ele também encara assim, né? Depois da eliminação aí do Corinthians, que eliminou, na verdade, o Palmeiras pela Copa do Brasil, será o reencontro das duas equipes, mesmo com esses desfalques aí importantes pro lado do técnico Dorival Júnior. O Corinthians quer entrar em campo, tentar garantir um resultado, porque se a gente olhar para a tabela, apesar da vitória diante do Vasco ter aliviado um pouco, né? O Corinthians está a 6 pontos da zona de rebaixamento, mas se for olhar tecnicamente ali, os times que estão embaixo têm menos jogos que o Corinthians, então é preciso pontuar. O único time que tem a mesma quantidade de jogos é o Vitória. Então, vamos aguardar aí a preparação do Corinthians, mais um treino neste sábado, e aí sim o torcedor vai esperar ansiosamente para o derby de domingo. Marcela Rafael. Tá certo, Lili. Obrigada, então, aí por todas as informações, pela entrevista. Hugo Souza falando sobre o momento dele, né, no Corinthians. Mas é impressionante que o momento do Hugo Souza é sempre bom no Corinthians. Desde que ele voltou, desde que ele chegou no Corinthians, é sempre bom. E é um Corinthians que tem momentos muito bons com goleiros desde a saída do Cássio. Algo que parecia ser muito difícil de substituição, mas que, por sorte, não foi. Hugo Souza sempre fazendo muita diferença, inclusive tem muita confiança do torcedor e dos jogadores que ali estão também, né, Marcos? E assim, é o tipo de posição que tem que assustar o atacante. Se o atacante acha que ele é maior no sentido mental que o goleiro, é um problema pro goleiro. E aí, assim, são vários atacantes, né? O Ibra, por exemplo. O Ibrahimovic, ele sempre se achou superior a qualquer goleiro. E ele se dava muito bem no 1 contra 1. Porque ele ia mentalmente superior ao goleiro. O Hugo Souza tem essa questão, assim, de ele sabe a grandeza dele. E aí eu não tô falando de estatura, né? Poderia até falar, né? Do Ibra e do Hugo poderia falar. Não tô falando de estatura. Tô falando de goleiro que se impõe. E que obriga o atacante eu preciso fazer algo diferente porque eu tô vendo o que esse cara tá fazendo há algum tempo. E aí, Marcela, já não dá pra falar de momento com ele, né? Porque você mesmo destacou, ele sempre foi muito regular. Então a gente tira o momento e fala, é estável. É um goleiro estável no Corinthians. Podemos falar de seleção brasileira, né? Convocado. Estando na seleção brasileira é algo que deixa ainda maior, mas o Hugo Souza faz muita diferença no Corinthians. Quantas vezes escutamos os torcedores do Corinthians falar, vai em Copa do Brasil, por exemplo, contra o Palmeiras, não, vai para os pênaltis e aí a gente tem o Hugo Souza. Escutamos sempre essa frase. Vai para os pênaltis e temos o Hugo Souza. Sem dúvida nenhuma. E assim, isso a gente não pode tirar da conta, né, Marcela Marra, que ele chega em um momento em que o Corinthians o Corinthians perdeu o passado, o presente e o futuro da posição, né? Depois do que aconteceu com o Cássio e com o Carlos Miguel. Então chega o Hugo com essa responsabilidade, uma responsabilidade enorme. E eu costumo falar que goleiro de times que a defesa não é tão confiável é um goleiro que precisa ser muito confiável, porque se toma 60 chutes por jogo. Se você não pegar nenhuma bola, é 60-0 para outro time. Então, o Hugo vem mostrando isso. E boa parte dos jogos que a gente vê o Corinthians vencer por 1-0, 2-1, é muito porque o Hugo aparece. Então, desde sempre, até mesmo com jogadores que nem sempre foram confiáveis, o caso do Félix Torres, e a gente está falando de derby, né? Por que não lembrar do pênalti que ele faz na final do Campeonato Paulista? E o Hugo tá ali para limpar a barra. Então, é um goleiro que vive um momento, né? Na verdade, já vem nessa fase que a gente já pode falar de uma fase extensa
que é espetacular. E, além de tudo, é esse cara que me parece, pelo menos é a sensação que eu tenho daqui de fora, é um cara muito querido por todo mundo do grupo. É um cara muito respeitado lá dentro por tudo que ele passou na carreira. Isso a gente já fala da saída do Flamengo, etc. Essa recuperação da carreira. E agora, acho que ele tá colhendo os frutos dessa grande carreira, dessa grande pessoa que ele é. É verdade. Bora lá, Fiel, final de semana de derby. Se, na sua opinião, qual vai ser o placar? O palpite do placar do jogo, deixa aqui nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo do Corinthians e Palmeiras. Vamos ver se você tá com um pé quente, comenta aí. E se você não curtiu o vídeo, curte, se inscreva aqui no canal, eu sou o Murilo. Te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, então baita prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá ok? Então vamos lá, pessoal. O Palmeiras vem mordido, né, pra conseguir ganhar do Corinthians e da Neoquímica Arena. E derby, velho, a atmosfera é diferente, o ar é rarefeito, né, o globo terrestre gira numa outra rotação. Poucos vão saber o que é um Corinthians e Palmeiras. O Corinthians que leva ampla vantagem, né, nos últimos 7 jogos, apenas uma derrota. E aí a gente já eliminou eles da Copa do Brasil. Também já eliminou eles, ganhou o Paulista em cima deles, então eles estão mordidos aí para conseguir essa vitória no Campeonato Brasileiro, onde eles estão lutando por título lá em cima. Na lateral direita, que é o grande problema do Mateuzinho, e eu falo pra você, velho, não seria nenhum absurdo não entrar com o Romero mesmo na lateral direita, viu? Eu acho que o Mateuzinho, por mais que tenha um edema, ele fica sem jogar pra preservar e não se tornar uma lesão, né? O edema é quando o músculo chega no limite, né? E aí quase se torna uma lesão, né? A lesão vem depois que ultrapassa esse limite. Então pode ser que ele não pinte no jogo ali. E se ele não pintar, quem que você iria na lateral direita? O Romero? Ou o Charles de repente, ou entraria com 3 zagueiros. Bora trocar uma ideia, deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? E se você chegou até aí, dá uma moral pra nós, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. É um grande prazer ter você aqui, beleza, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma ótima noite, um bom final de semana aí, se Deus quiser, tudo de bom. E vai, Corinthians!